Boa tarde a todos. Espera-se que este webinar seja um momento descontraído de partilha, de esclarecimento e debate sobre os desafios de uma logística de excelência, portanto, onde estarão presentes 4 profissionais que têm em comum a sua experiência neste setor e uma forte convicção que é através do desenvolvimento individual e coletivo, suportado por processos e tecnologias eficientes, que se obtém patamares de excelência em toda a cadeia de abastecimento. Até à volta destes temas que vamos andar, no fundo, aqui em discussão, e espera-se, obviamente, que seja um momento descontraído, em que poderão haver as respostas, as perguntas que vocês considerarem pertinentes, tentaremos responder a tudo o que for colocado. O meu nome é Rui Silva, eu sou o diretor-geral da Ozen e felizmente líder de uma excelente equipa de engenheiros experientes, fortemente motivados e comprometidos com os valores da nossa organização. Eu não pretendo ocupar muito tempo neste evento, apenas vim aqui, no fundo, passar convosco aqui 2 ou 3 palavras que considero importantes, até porque queremos dar espaço aos seus principais protagonistas. No entanto, para quem não nos conhece, que acredito que sejam muito poucos, queria dizer-vos apenas que a Ozen desenvolve a sua atividade em 3 áreas complementares. Nós temos uma área de consultoria, temos uma área de formação e outra de engenharia. Além de darmos suporte técnico à implementação de projetos e programas que impulsionem o alto rendimento dos processos das organizações, através da transformação e do estímulo das pessoas para a excelência operacional. Então oferecemos um vasto leque de formação à medida, em vários formatos e plataformas, através da Ozen Academy, que está a organizar este evento. E temos também uma equipa de engenheiros, na nossa área de engenharia, que essencialmente fazem gestão de projetos. E aqui em Aveiro, onde temos a nossa sede, nós também temos umas instalações onde construímos alguns equipamentos para a indústria. Portanto, se pretenderem mais detalhes sobre o que fazemos em cada área de atuação, obviamente estaremos à disposição para esclarecer. Os nossos contactos estão em ozen.pt ou ozenacademy.pt, portanto, e podem nos colocar as questões que acharem pertinentes. Portanto, a ideia deste webinar surge um pouco aqui dentro da nossa estratégia de proporcionarmos várias discussões e debates sobre temas diferenciadores, mas atuais no panorama empresarial, e muito enquadrados nas linhas de oferta da Ozen. Portanto, atuamos maioritariamente na melhoria e otimização das áreas operacionais das empresas, como produção, manutenção, engenharia, qualidade, gestão de pessoas e, obviamente, na logística, cobrindo toda a supply chain. Portanto, acreditamos que não basta ter, e muito relacionado com este tema, acreditamos que não basta uma empresa ter uma boa, ótima logística. O que o mercado espera, o que os vossos clientes internos e externos esperam é uma excelente logística, e esse, no fundo, é o mote aqui do nosso encontro. O nível de excelência passou a ser uma exigência do mercado e terá de ser o desafio a perseguir por todas as organizações. O cliente quer cada vez mais ser servido com rigor em tempo, em custo, flexibilidade e transparência, quer ter acesso remoto e on-time a toda a cadeia de abastecimento, e fundamentalmente poder controlar o nível de serviço logístico interno e externo. Portanto, responder a estes critérios com todo o rigor passou a ser a realidade atual e, no fundo, o elemento diferenciador das organizações. Estou vendo aqui muito para dizer sobre este tema, com certeza será explorado pelos nossos palestrantes. Teremos o privilégio de ter connosco neste webinar 4 excelentes profissionais, com experiência relevante e de sucesso nesta área, nas empresas por onde passaram e onde estão atualmente. Sobre o nosso painel de oradores, que terão a oportunidade de se apresentar, gostaria apenas de falar um pouco sobre o moderador deste evento, o Miguel Silva. Faço aqui uma introdução, sei que ele vai se apresentar, mas eu adianto aqui já algumas palavras. O Miguel é licenciado em Informática de Gestão pelo ISMAI, tem mais de 25 anos de experiência profissional, maioritariamente ligados direto ou indiretamente à formação profissional e consultoria em várias empresas, nomeadamente na Europa e África. Desempenhou funções de direção logística e distribuição em várias empresas.
foi gestor de produção e diretor comercial em vários mercados europeus e africanos. Foi também diretor-geral e executivo da Associação Empresarial de Passos de Ferreira. Portanto, sei que tem uma profunda ligação ao mercado moçambicano, para onde viaja regularmente. E nessas latitudes foi responsável pela internacionalização de um projeto em Moçambique. Foi também nesse país diretor executivo de uma empresa na área de serviços. É consultor sénior, tem trabalhado bastante com a OZAN, não só na consultoria, mas também na formação. Portanto, é consultor em processos relacionados com reengenharia de processos e a organização operacional, as áreas de logística, gestão de estoques, procurement e supply chain. Temos, portanto, alguém aqui a moderar este evento que conhece bem o mercado nacional e internacional e as dinâmicas necessárias para que as organizações se tornem excelentes em vários setores, com especial destaque, obviamente, para tudo o que envolve as operações logísticas. Feitas as introduções, resta-me agradecer à equipa da OZAN, que nos está a proporcionar este momento de partilha, nomeadamente à Isabel Fonseca, que é coordenadora da OZAN Academy, e à Sabrina Pereira, que coordena a nossa área de comunicação e marketing e as áreas de suporte, aos nossos parceiros, que também estiveram envolvidos na organização e na divulgação deste evento, a Universidade de Aveiro, nomeadamente através da UNAV, à Inova Ria, Rede de Inovação da região de Aveiro, e à Câmara de Comércio Brasil-Portugal, que também fez alguma divulgação no Brasil. Assim como, obviamente, aos nossos palestrantes, Miguel Silva, Joaquim Val, Sérgio Silva e Rodolfo Gomes. Espero que este momento de partilha seja útil para todos e, obviamente, obrigado pela vossa presença. Miguel, passo-te a palavra. Obrigado, Rui. Muito boa tarde a todos. Espero não ter cortado uma parte do discurso. Já me facilitaste a vida, o que muito me agrada, que eu assim só perco 15 segundos para dizer o resto. Bom, tudo o que o Rui disse de mim é manifestamente exagerado, mas de qualquer modo eu agradeço. Se quiserem saber um pouco mais de mim, tiverem essa curiosidade ou então o tempo livre for muito mesmo, que tenham essa disponibilidade de tempo, podem apontar o vosso telemóvel para o meu QR Code que está no fundo deste meu diapositivo e conseguem saber se tudo aquilo que o Rui disse é verdade ou não. Eu penso que não, mas pronto, mas ele lá saberá melhor que eu se tem alguma invenção ou não. Há pouco o Rui, quero agradecer, como é evidente, ao Rui, a toda a nossa equipa que está por trás, a Isabel, a Sabrina e todos os outros colegas consultores, por terem em tempo recorde e de uma forma logística impecável, ter organizado este evento em meia dúzia de dias, o que se traduz, digamos, numa operação de logística de qualidade. Por falar em logística, há pouco o Rui disse que teremos um painel de extrema qualidade. Eu estava-se a referir, claro, como é evidente, só a 3 pessoas, não me incluía a mim. Daí que eu vá fazer a apresentação, vou dizer apenas mais uma palavra sobre mim, que o Rui não disse. Eu sou um apaixonado por procurement, por logística, por tudo que tem a ver com cadeia de abastecimento. Conheço várias geografias, vários problemas e, sobretudo, tenho a vantagem de ter caído em muitos buracos ao longo da minha vida, o que me permitiu ter N soluções que normalmente só se sabem ou só se apreendem quando nós caímos e fazemos alguns erros ao longo da nossa vida, em termo profissional e que nos potenciam que possamos evoluir e adquirir outras competências. Sem mais delongas, apresentar e agradecer a participação destes 3 colegas de painel que estão aqui. O Joaquim Val, administrador da Santos Val, a quem eu vou dar a palavra daqui a pouco como primeiro orador neste nosso webinar. O Sérgio Silva, que trabalha, portanto, na Stelia Aerospace como responsável de logística há 3 ou 4 meses. Digamos, ele ainda é quase virgem na empresa. Vamos ver o que é que fazem isto. Não sei como é que Portugal consegue fazer coisas aeronáuticas se nós não temos astronautas, nem nada parecido. Mas ele depois nos dirá o que é isto que ele faz. E agradecer também, do mesmo modo, ao Rodolfo Gomes, que vem representar aqui um grupo que não é nada conhecido, aliás, chama-se só GRAP, não é nada conhecido e tem meia dúzia de colaboradores, cerca de 4 ou 5. E ele é o coordenador de logística, sobretudo em termos do que é o outbound, ou seja, na logística da expedição, do serviço ao cliente e toda a cadeia, no fundo, de entrega last mile junto do cliente. E então, para que cada um dos meus colegas se possa apresentar, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais, a empresa que representam, eu iria dar a palavra ao Joaquim Val, para poder falar um pouco da Santos Val. Joaquim, dê-me só mais um minuto para vos dizer o seguinte.
Em termos de regras deste webinar, queria-vos propor o seguinte. O bate-papo pode ser utilizado e eu agradecia que vocês desde já pudessem escrever o vosso nome e, sobretudo, onde é que estão ligados, porque eu penso que há aqui muitas pessoas ligadas a cerca de 8.000 quilómetros de distância, só para nós sabermos quem é que está aqui ligado. Depois, todas as questões que queiram fazer aos do webinar, ao Joaquim, ao Sérgio e ao Rodolfo, nós só as receberemos neste separador que está aqui, digamos, em baixo no ecrã, no Q&A, Questions and Answers, e, portanto, vocês colocam o nome a quem querem dirigir a questão e a vossa questão. Na medida do tempo que temos disponível, eu irei fazer chegar as questões aos oradores ao longo do webinar e as questões que, porventura, por falta de tempo, não tenhamos oportunidade de responder, serão respondidas após o webinar diretamente para o vosso e-mail, que está, digamos, penso eu, no registro que vocês fizeram. Joaquim, sem mais delongas, mais uma vez obrigado. Passo da bola para 5 ou 7 minutos de uma apresentação pessoal sobre aquilo que entendas dizer sobre esta pequena empresa com 18 plataformas logísticas apenas em Portugal, porque em 2030 terá 180. O que é que podes dizer um pouco sobre o Joaquim Val e sobre a Santos-Ival? Em primeiro lugar, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite do Rui Silva e do Miguel Silva para estar aqui convosco. Esta tarde é um gosto estar convosco. E, como o Miguel sabe, eu estou aqui para partilhar. Começando por mim, o meu nome é Joaquim Val, sou administrador da Santos-Ival. Além de administrador da Santos-Ival, também faço parte da Antran, sou presidente da região de Lisboa da Antran, por inerência do cargo que foi atribuído à Santos-Ival, representa a Santos-Ival na Antran. A Santos-Ival é uma empresa que foi fundada em 1982, é uma empresa de 100% capital português. Neste momento nós temos cerca de 18 plataformas de distribuição em Portugal, mas também temos, além das plataformas de distribuição, também temos plataformas logísticas. Se a memória não me escapa, são 4, não é? Plataformas de logística onde nós fazemos também a parte de inbound e de armazenagem, preparação, picking, etc. Todos os serviços logísticos estão inerentes. A nossa empresa este ano vai faturar cerca de, números redondos, 50 milhões de euros. Fazemos mais de 8.000 entregas por dia, volta de 8.000 a 9.000 entregas por dia. Temos uma equipa que neste momento ronda os 1.000 colaboradores e, portanto, temos vindo nos últimos anos, ano após ano, a crescer. Em termos dos principais setores que fazemos, eu destaco o agroalimentar, que representa cerca de 35% da nossa faturação. Temos o higiene, DPH, que representa à volta de 22%. Também temos uma área de produtos tecnológicos, produtos eletrodomésticos e produtos de consumo, que representa cerca de 25% da nossa faturação. E depois temos tudo mais, mercadoria em geral e vários setores que estão, digamos, no restante grosso do nosso core, em termos de serviço, prestação de serviço. Uma das principais vantagens competitivas que hoje em dia temos é, sem dúvida, a nossa rede de distribuição. É através da nossa rede de distribuição que nós conseguimos dar aos nossos clientes um serviço de entregas para todo o território nacional e também para o território de Espanha, ou seja, na Península Ibérica, um serviço de 24 horas de distribuição, com prazos de entrega de 24, 48 horas, neste caso, considerando também o território espanhol. As áreas onde nós estamos, como já disse anteriormente, as áreas de serviço onde estamos é efetivamente a distribuição. O nosso core é efetivamente a questão do B2B. Fazemos algum B2C, mas por encomenda, digamos assim, é muito específico. Portanto, o nosso core efetivamente é o B2B, business to business, onde destaco o serviço de entrega na grande distribuição, também a distribuição no retalho em geral e, portanto, o chamado transporte doméstico
Também fazemos alguns serviços de transporte mais convencional, embora nos últimos anos efetivamente a área tem crescido mais a distribuição, e temos depois o departamento de logística, como falei anteriormente, fazemos um conjunto de serviços, desde a armazenagem, picking, packing, handling, logística inversa, etc. Este ano arrancamos com uma plataforma no carregado, uma grande plataforma, foi um passo importante que nós demos na Santival. Esta plataforma, o objetivo é ser o centro coordenador da região Centro-Sul, e porque o carregado, por estar bastante próximo da grande distribuição. A distribuição em Portugal, neste momento, tem dois pontos que são de alguma maneira centralizadores, é o carregado, e depois mais a norte, embora temos a zona de Alfena, Passos Ferreira, Maia, etc. Mas a grande distribuição acontece efetivamente em 2 pontos, a norte na região metropolitana do Porto e a sul na zona do carregado. Nossa empresa tem tido alguma preocupação na inovação e sustentabilidade. Temos experimentado e temos neste momento ao nosso serviço um conjunto de ferramentas, de equipamentos e de soluções que visam a redução do impacto ambiental, nomeadamente veículos a gás, nomeadamente veículos elétricos, nomeadamente euromodulares, e inclusivamente também fizemos um investimento bastante importante com painéis solares, para podermos de alguma maneira mitigar e rentabilizar o sol que temos e a necessidade que temos de consumo de energia. Efetivamente, tudo o que fizemos em termos de investimentos tem sempre visa sempre em 2 vetores: o vetor da sustentabilidade e o vetor também da redução de custos internos de consumo de energia. Temos, como disse, temos veículos a gás, temos veículos elétricos, e temos um programa que eu destaco. Penso que fomos a primeira empresa ligada ao setor logístico em Portugal a aderir ao programa Lean & Green, que é um programa internacional que visa a aprendizagem no sentido da redução de custo e da redução da pegada, digamos, de mitigar a pegada ecológica, e temos o compromisso em 5 anos, assumimos o compromisso de, em 5 anos, reduzir 20% das nossas emissões e da nossa pegada. Muito bem. Joaquim, não sei se posso interromper. Eu já estava a terminar. Eu já estava a terminar. Não, vamos mais atrás, portanto, força, sempre em frente. É agradecer mais uma vez a oportunidade, e é um prazer estar aqui neste painel com o Sérgio e com o Rodolfo, que estão ligados também a empresas de ponta. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito, muito bem, Joaquim. Já voltaremos à conversa. Portanto, Joaquim, esta é uma empresa que irá fazer 40 anos no próximo ano. O Joaquim trabalha desde o início da fundação e, portanto, ele então começou a trabalhar aos 3 ou 4 anos, com mais 43 anos, e é uma das empresas em expansão, sobretudo disto que se chama, se calhar, o negócio B2B, mas de alguns pequenos volumes, que faz uma diferenciação, sobretudo mesmo a frota, que eu tive a oportunidade de, particularmente, num outro projeto, de trabalhar com o Joaquim e poder conhecer o Joaquim, e muito me honrou essa fase ou esse projeto. Vou passar a palavra ao Sérgio Silva. O Sérgio está na Stelia Aerospace desde março deste ano, como responsável de logística, já passou por grandes empresas de vários setores de atividade, desde a BP, desde o IKEA, desde a Farfetch até a Polisport, que antecedeu este projeto, e eu penso que, Sérgio, a Stelia, no fundo, fabrica estruturas aeronáuticas para um dos grandes players construtores mundiais de aviões. É isso, Sérgio? Exatamente. Ora, boa tarde a todos. Quero agradecer também o convite do Rui, a simpatia do Miguel numa primeira troca de impressões, e aqui acrescento, lá está, a simpatia que o Rui não tinha mencionado como sendo uma das características de Miguel. Quero agradecer também a partilha do Joaquim e do Rodolfo.
No que toca então ao Sérgio Silva, eu estou na Stelia há 3 meses. Como o Miguel disse, nós não temos astronautas em Portugal, mas temos uma história de navegadores, temos uma história de pessoas que sonham e uma história de pessoas que atingiram grandes feitos. Posto isto, a Stelia achou que Portugal era de facto um bom país para se implementar. Está cá desde 2020, já em produção, sendo que estamos nas instalações novas em Santo Tirso há relativamente pouco tempo, ou seja, mais concretamente desde maio. Tive a oportunidade de acompanhar todo este processo de transição das antigas instalações e implementação na nova fábrica, que foi construída de raiz. A minha experiência no setor da aeronáutica ainda é muito reduzida. Aliás, em 3 ou 4 meses tem sido essencialmente absorver e perceber como é que este setor funciona e qual é o papel da Stelia dentro do grupo Airbus. Lá está, o tal player e um dos grandes nomes, de facto, da indústria da aviação. Cá em Portugal estamos a produzir estruturas aeronáuticas para 2 modelos em concreto, para o A320 e para o A350, sendo que o nosso dia-a-dia é praticamente em transações com o grupo em França, em Marrocos e na Tunísia, sendo os nossos fornecedores e clientes situados nestes três países. Por isso, relativamente à Stelia, este é o meu enquadramento atual. Se recuar alguns anos, a minha iniciação na logística foi em 2010 na IKEA Industry, em Paços de Ferreira, ainda na altura Swedwood, que era um nome que não era muito associado ao grupo IKEA. E depois, em 2015, de facto, apareceu a imagem da IKEA na sua vertente industrial cá em Portugal. Entrei para a IKEA então em 2010 com funções de responsável de armazém e, entretanto, fui alargando o âmbito da minha função. Estive na IKEA durante 8 anos. Posteriormente, passei para a Farfetch, onde estive durante 2 anos e meio como responsável de operações logísticas no centro de Guimarães, ou seja, no principal polo de produção digital do grupo, que cobre atualmente 85% de toda a produção digital da Farfetch. Tive uma breve passagem pela Polisport, numa das fábricas, mais concretamente a fábrica de capacetes para bicicleta e esqui. E então, recentemente, na Stelia. É um percurso, de facto, aqui com várias áreas de negócio, mas os princípios da logística estão lá em todos. E pronto, é este o meu percurso. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado. Muito bem. Sérgio, obrigado. Mais uma vez, e sobretudo quanto à simpatia, é uma das minhas qualidades, como é evidente, ainda bem que notaste, juntamente com a minha grande capacidade de fingimento. Portanto, elas estão ao mesmo nível, normalmente, na minha pessoa. Palavra agora, já temos aqui 2 questões, aqui no Q&A, e eu presumo que vamos ter aqui uma sessão não até às 5h30, ou até às 6h30 ou 7 horas, mas até às 10 da noite, portanto preparem-se e comecem a enviar pelo WhatsApp às vossas esposas uma mensagem dizendo para entregar o jantar por volta das 8. Uma delas tem a ver com o Porto Seco da Guarda. Atenção, penso que é um tipo de vinho do Porto, existe o Porto Seco e outro tipo. Vamos ver o que é isto. E creio que nada melhor do que o Joaquim, que outro dia esteve num evento na própria Guarda a falar disto, poderá dizer-nos algumas coisas, mas eu depois colocarei estas questões a seu tempo, mas agradeço desde já ao Hugo e ao António Nunes por tentar enquadrar estas vossas questões na primeira ronda ou na segunda ronda de questões que eu vou fazer neste painel que está aqui. Mas, entretanto, Rodolfo, vou-te dizer umas palavras sobre ti, se me permites. Creio que estás na Sograp desde 2019. Anteriormente, tu pintavas a manta, ou seja, segundo percebi, vertizes e tintas assim por onde passaste, foram 10 anos. Sei que tu és mecânico, queria que me dissesses como é que funciona a mecânica da logística da Sograp.
Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e por poder participar nesta conversa com este painel, com o Joaquim Paulo, com o Sérgio e com o Rui e com o Miguel. De facto, eu estou a trabalhar em logística há cerca de 14 anos. Eu comecei a trabalhar desde a minha formação para as tintas Sim, de facto, em 2007, com um projeto do nascimento de uma nova unidade industrial que a empresa tinha em Barcelona. Portanto, tratava-se, digamos, de um arranque de todo um polo produtivo e, na parte logística, a empresa ia ter um centro de distribuição com um armazém automático e, portanto, foi daí o meu link que fui me conectando com a logística. Portanto, tratava-se de um transelevador, portanto, para cerca de 30 mil paletes, e, portanto, era na altura necessário fazer o arranque da instalação, pegar na chave do fornecedor, absorver os conceitos, interligar com a empresa. E pronto, e foi daí que o meu caminho foi nascendo, com logística. Eu depois passei como gestor operacional durante 3 anos, também nas tintas Sim, mas já aqui no Porto, na Maia, onde tive também a gerir uma equipa de um armazém que também era automatizado, era robotizado, na altura era dos poucos que havia em Portugal. E, portanto, fui desenvolvendo essas minhas competências até que há cerca de 2 anos e meio surgiu esta oportunidade na Sograpto, que eu estou desde hoje a coordenar a parte logística da empresa. Aqui a parte logística é constituída, digamos assim, quer na recepção de matérias-primas secas, armazenagem e a expedição. A Sograpto é uma empresa que fez ontem 79 anos. Nasceu com uma marca que era com o Mateus Rosé, através do Sr. Fernando Guedes Vanzela, que teve essa ideia de criar um vinho rosé em Portugal, alguns dos anos 40. A empresa foi crescendo muito e, portanto, fui adquirindo marcas como o Porto Ferreira, tem a Casa Ferreirinha, foi entrando nos vinhos do Porto, nos vinhos de mesa, e hoje é, portanto, o maior produtor português de vinhos, que tem como missão produzir vinhos de alta qualidade e de grandes marcas, que termina, digamos assim, no famoso Barca Velha que todos nós conhecemos, não é? É uma empresa que fatura por ano cerca de 250 milhões de euros, tem cerca de 1.100 colaboradores atualmente, tem volumes de negócios, portanto, está presente em cerca de 120 mercados, tem 1.600 hectares de vinhas distribuídas em Portugal, em Espanha, no Chile, na Argentina, na Nova Zelândia, e tem também distribuidores próprios em Portugal, que é uma empresa que faz a sua distribuição própria em Portugal. Em Espanha, tem, portanto, o Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Ásia, Pacífico e Angola. Portanto, é uma empresa muito internacional, apesar de ser uma empresa de caráter familiar, é uma empresa que foi crescendo e está em diversas partes do mundo. E a minha função aqui é ajudar esta empresa a crescer. Muito, muito bem, muito obrigado, Rodolfo. Conforme eu vos disse, agradeço esta pequena introdução, quer do Joaquim, quer do Sérgio, quer do Rodolfo. Quem me conhece sabe que eu tenho tudo menos o facto de ser uma pessoa normal, e, portanto, esta normalidade daquilo que nós planeamos não vai servir para nada, ou seja, eu vou mudar as questões todas, simplesmente para vos causar grandes problemas nas respostas, e a partir de agora perceber como é que nós podemos atacar esta audiência que já nos colocou aqui algumas questões. Eu vou colocar a primeira questão aqui ao Joaquim. Joaquim, se me permites, eu já conheço o Joaquim há algum tempo, pelo menos há cerca de 4 meses, 2 dias e 7 horas. Joaquim, está aqui o nosso participante, o António Nunes, que diz assim: os transportadores têm um longo caminho ainda para percorrer, sobretudo na informação ao cliente, nomeadamente no que diz respeito a problemas de entrega, prazos, mercadoria, em que normalmente estas avarias não são transmitidas pelos transportadores, mas sim é apenas o cliente final a detectá-las. Dizendo eu, não sei se concordas ou não, Joaquim, que o serviço ao cliente é o output logístico por excelência,
como é que nós, na Santival, podemos, no fundo, melhorar estas questões operacionais que o António aqui se calhar coloca e que refletem uma, entre vários, dos problemas deste nível de serviço dos transportadores. Porque este nível de serviço vai nos levar àquela palavra que é o mote deste webinar, da tal excelência. Como é que isso poderá ser feito, melhorado? Que coisas é que estão pensadas? Como é que é tratado isso na Santival? Eu, sinceramente, pensava que íamos sair a pergunta do Porta-Guarda. Isso estava combinado. É já a seguir, é já a seguir, é já a seguir. Não é já, é já a seguir, ok? Era uma pergunta muito mais fácil. Não. Isto é uma questão recorrente. Como é que nós, que somos os fornecedores e prestadores de serviços na área de transporte, conseguimos criar mecanismos de comunicação com os nossos clientes de modo a que consigamos satisfazê-los quanto à questão da informação e, nomeadamente, na questão de reporte. Evidentemente que isto passa por, digamos, por um trabalho e por um processo, por um lado, um processo interno e, por outro lado, um processo tecnológico. Nós, de alguma maneira, temos que conseguir reportar os eventos que vão acontecendo dentro do nosso processo para digamos, uma plataforma de informação a qual o cliente possa ter acesso e possa eventualmente receber esses inputs ou outputs de informação. Aqui a questão de hoje em dia que as empresas têm não é só a informação, é gerir a informação. A gestão da informação é um desafio que toda a gente, todos os profissionais, todas as empresas que estão neste setor e a nível global, não só em Portugal, isto é uma questão que é transversal e é global nesta fase. E o que está a acontecer é que as empresas estão a investir fortemente em ferramentas, em IT, sistemas de gestão de informação para poder reportar a informação útil ao cliente. Porque se nós, quem conhece o nosso processo interno, sabe que o nosso trabalho não é tão simples como possa parecer a quem o requer. Todos os dias, uma expedição, desde a sua origem até à entrega, desde o momento que vamos recolher à casa do cliente até ao momento que vamos entregar, digamos, no domicílio do outro cliente, gera N eventos. Eventos internos de controle, desde registros de leitura, registros de passagem, desde reportes de carregamento de caminhão, de reportes de entrada no armazém, reportes de saída, no caso de haver incidências, reportes de anomalias. Há um conjunto imenso de informação que as pessoas não lhes passa para a cabeça que os sistemas e que o nosso processo interno gera. Mas isso é um tema nosso e nós temos de ter a capacidade de reportar ao nosso cliente aquilo que é útil, aquilo que lhe interessa saber. Porque senão, também se estamos a enviar informação a mais, também essa informação não se torna útil. Portanto, cada vez mais estamos a investir, só para resumir, estamos a investir em ferramentas para que os nossos clientes consigam aceder de uma forma, digamos, fácil, através da internet, através da nossa plataforma, a esse evento e possam fazer, digamos, o mapeamento, possam fazer, a traçabilidade do nosso processo. Muito bem. Obrigado, Joaquim, pela partilha. Voltarei ao Porto Seco, não me irei esquecer. António, estas duas questões que colocou aqui, a terceira não vamos responder, porque no âmbito da formação dos motoristas, quer com o CAM, já existe um conjunto de temáticas do atendimento e do serviço que os próprios motoristas têm que ter essa competência e que, como bem refere, traduzem a imagem também das empresas. No tocante a esta questão de categorias danificadas, o que penso que quis dizer o Joaquim Vale é que isto só acontece para quem não trabalha com Santival. Mas, bom, isso já sou eu a fazer algum tipo de publicidade pela Santival. Sérgio, uma questão para ti. Eu hoje li de um consultor da McKinsey, o Benjamin Vieira, que diz o seguinte: as empresas têm que aprender, sobretudo as grandes, em combinar a agilidade de uma startup com o potencial e o know-how que é traduzido pelos seus anos de atividade. Até que ponto, se calhar não na Stelia, mas na tua experiência anterior na Polysport, na Farfetch, esta questão, por exemplo, da disrupção dos abastecimentos
que causou, digamos, muitos problemas, quer a nível do fluxo fabril, quer depois no tempo de resposta aos clientes. Como é que tu vês que caminhos é que podem ser seguidos para as empresas, quer ao nível da gestão do inventário, se calhar subir um pouco o seu inventário naqueles produtos críticos, mas para caminhar para o tal serviço de excelência a nível do abastecimento? Quais são as tuas ideias do que as empresas fazem ou até do que tu, pela tua experiência profissional, poderás partilhar connosco? Ora, exatamente, isso é o melhor de dois mundos. Por um lado, uma visão flexível e elástica, e depois adaptar essa visão a um porta-aviões, não é? Como é que nós conseguimos manusear um porta-aviões como se fosse uma lancha? Isso é o desafio que nós todos os dias enfrentamos. E quando eu falo de porta-aviões, falo, por exemplo, de uma estrutura como a IKEA, onde eu estive inserido, e depois falo de uma mentalidade ou de uma visão muito flexível e de startup, como é o caso da Farfetch. Dois negócios completamente distintos, duas operações completamente distintas. Eu posso partilhar aqui um bocadinho como é que funcionava, como é que funciona a Farfetch, e aí podemos ter um bocadinho a noção do que é exatamente ter uma operação flexível, uma operação rápida, e quais os recursos necessários para atingir esse nível. Para terem uma ideia, todos os dias entram 3.500, 3.800 artigos para serem fotografados na produção da Farfetch, que têm que ser fotografados, têm que fazer todo o seu processo interno, desde fotografia até recolha de conteúdos, em 3 dias. E conseguimos ter dentro de portas aproximadamente 11, 12 mil artigos. E como é que isto é gerido? Muito simples. Primeiro de tudo, aquele recurso que não pode falhar, pessoas. Nós estamos numa era de digitalização e falamos em que é preciso melhorar os processos, é preciso sermos muito tecnológicos, digamos, mas não podemos esquecer que a grande parte continua a ser feito, aliás, a base é por pessoas e grandes equipas. Equipas com pessoas resilientes, aliás, o Covid veio mostrar exatamente isso no setor da logística, que foi determinante os perfis que nós tivemos, quer na liderança, quer na execução deste setor. Por isso aqui não podemos nunca descurar dos recursos humanos e depois, colocar a tecnologia ao serviço destes recursos. Objetivamente, a informação é determinante e como já o Joaquim mencionou anteriormente, é importante nós termos a informação e saber o que é que fazer com essa informação. Por isso, um gestor nos dias de hoje na área de logística, para movimentar ou para manobrar o porta-aviões, tem que ter rapidez na decisão. Tem que ter, por isso, informação disponível, tem que ter análises muito fáceis de fazer ou muito rápidas de fazer para depois perceber o que é que tem que ser feito. No que toca a processos rápidos e esta visão das startups. As startups, e eu falo daquela que conheço, têm exatamente essa abertura de mentalidade que é permitir às pessoas que estão à frente das operações serem inovadores, serem empreendedores e serem desafiadores daquilo que é o empowerment das pessoas, não é? Exatamente. O empowerment das pessoas, não é? Sem dúvida, exatamente. Muito importante para que no próprio posto de trabalho possam surgir as ações ou as sugestões de melhoria que possam alavancar a empresa, não é? Exatamente. Por isso julgo que será... Sim, não sei se querias concluir, Sérgio, se queres dizer mais alguma coisa, mais 15 segundos. Exatamente, mais importante do que o problema é mesmo a solução. E isso, mais uma vez, tem que estar presente no dia-a-dia das pessoas. Muito obrigado pela partilha, Sérgio. Bom, Rodolfo, março de 2020, máscara, quer dizer, primeiro não era necessário, mas depois passou para ser necessário. Máscara, gel, muitas coisas mudaram no nosso dia-a-dia. Tu que falaste há pouco, que fazes a logística desde a entrada das matérias-primas até à conferência, à estocagem, ao picking, à expedição. Como é que foi esta questão de parceria, de trabalho colaborativo com os vossos fornecedores, sobretudo aqueles maiores de retalho? O que é que mudou? O que é que vocês tiveram que se adaptar para melhorar o nível de serviço, para caminhar e fortificar essas vossas relações? O que é que se passou no terreno? Foi um ano de pandemia, foi um ano desafiante. Foi desafiante num ano em que a empresa estava, por um lado, a crescer, e foi desafiante também
em que os modelos de consumo dos nossos clientes estão a mudar. O que eu digo é o consumidor final, não é? Nós antigamente tínhamos consumidores que até eram fiéis às marcas, não é? E hoje em dia os consumidores já não são. E, portanto, isto traz uma imprevisibilidade do ponto de vista, dos métodos preditivos. E traz muitas vezes alterações, portanto, depois a montante na cadeia para os abastecimentos. Nós assistimos no ano passado, portanto, a diversas dificuldades. Uma empresa estava a crescer, outra, as questões de Covid com paragens do consumo, ou seja, de repente tínhamos paragens de vai toda a gente para casa, agora volta toda a gente, e isso repercutia-se nos consumos, que de repente, ora, diminuíam de uma forma brusca, ou então arrancavam também de uma forma muito significativa. E isso teve-nos dificuldades. Uma, que era montante do ponto de vista que os nossos fornecedores, nós conseguirmos assegurar as matérias-primas necessárias, e isto trouxe uma dificuldade aqui à equação, que foi o Covid veio alterar o fluxo global de contentores. E veio alterar de tal forma que, atualmente, as empresas de navegação dizem que não têm contentores no mercado para distribuir, não têm e pronto. E isto, em termos internos, o que é que implicou? Aumentos de estoque, querem matérias-primas, querem produtos acabados, para podermos assegurar a produção de forma contínua e podermos assegurar, digamos, depois os níveis de serviço aos nossos clientes. Assegurar aqui temos as entregas no mercado interno, em Portugal, e temos um mercado internacional, em que nós enviamos para diversos países, que é o transporte contentorizado. Se em Portugal, portanto, e na Europa, as coisas foram podendo ser, portanto, através esta implicação de aumentos de estoque, teve também como efeito, nós agora tivemos que criar apoios logísticos, com uma necessidade, por exemplo, de aluguer de armazéns, para podermos absorver esta variação do fluxo dos consumos, quer a montante, quer a jusante, para podermos fazer face ao comprometimento que nós temos nos níveis de serviço com os nossos clientes. Isto também obrigou, do ponto de vista dos nossos modelos cooperativos, que nós temos principalmente com a grande distribuição, de termos um relacionamento mais próximo de acompanhamento do negócio, tentar prever tendências que nós também possamos incorporar, de forma que podemos ter uma leitura o mais rapidamente possível daquilo que vai acontecer do futuro, e pronto, e para nos podermos preparar internamente para responder a isso. Claro que para isso só funciona numa indústria que tenha capacidade produtiva. Muito bem. Rodolfo, obrigado. Sim, força, conclui. Sim, só para concluir, que tenha capacidade produtiva e ao mesmo tempo flexibilidade para ajustar a produção a esta alteração do ciclo que veio com a pandemia. Ok. Bom, obrigado pela tua partilha. Esta foi a primeira ronda de questões junto deste painel. Eu não quero intervir como orador, nem me cabe essa função. Aliás, a minha função é de fazer perguntas mais ou menos inteligentes, e isso depois será avaliado pelo público, mas dizer o seguinte: aquilo que ficou agora a todos os que nos estão a seguir, cerca de 35, 36 colegas que nos estão a seguir, esta parte de entender os dados e as informações, juntar os sistemas de previsão que as empresas podem trabalhar, facilita o processo de tomada de decisão. E depois nós podemos fazer inferências para alguns mercados, com as tendências e com aquela modelação estatística, e tudo isto é uma nova área para a excelência da logística, que eu devo dizer, tal como vocês sabem, que é o machine learning. Machine learning basicamente é passar dos dados às decisões e tornar estas questões automáticas, mas mais que automáticas, muitas delas vão ser suportadas a breve trecho, digamos de forma autónoma, pelos sistemas de informação. Vou continuar e vou então pegar, já que não posso fugir mesmo do Porto Seco,
o Porto Seco, não posso mesmo fugir. E vou redirecionar novamente para uma segunda ronda de questões ao Joaquim. A questão que nós temos aqui no Q&A é a seguinte: com as obras de beneficiação dos portos de Aveiro e de Figueira da Foz, poderá a Zona Centro vir a ter o terceiro centro de distribuição do país? E o projeto de Porto Seco da Guarda. Joaquim, sei que estiveste num evento há relativamente pouco tempo, precisamente, creio que foi na Guarda mesmo, onde isto era, digamos, o debate, até porque havia um operador envolvido, que eu julgo ser a Olano, que também estava presente, mas queria que equacionasse a resposta, se calhar, a isto, juntamente com as questões que eu tinha aqui dito, e que há pouco o Sérgio falou, da importância que para vocês também tem, juntamente com esta questão do Porto Seco mais abrangente, da gestão do talento. E uma das coisas que eu tenho lido é, mais que gerir o talento, é preciso gerir o talento digital. Porque esse talento digital vai fazer ainda uma pequena diferença adicional para as organizações. O que é que te parece, esta questão do talento e do talento digital? Miguel, vamos falar de Porto Seco ou vamos falar de talento digital? Porto Seco, para já. Porto Seco. A questão do Porto Seco é uma questão importante, porque, na minha perspectiva, Portugal, o nosso país, devia ter uma estratégia concertada portanto, para desenvolver a capacidade logística que nós temos através dos nossos portos. E é importante haver, digamos, uma flexibilização, e isso já aconteceu através da própria legislação, haver uma flexibilização da legislação que tutela os portos, nomeadamente podendo haver possibilidades de haver portos secos avançados em outras regiões que não nos portos naturais que nós conhecemos. O Porto Seco da Guarda é um projeto que me parece que tem a ver com um conjunto de investidores e alguns privados, outros semi-privados. Quando falo em semi-privados, estou a falar da questão do Porto de Matosinhos, que está, digamos, de alguma maneira, desculpe, o Porto de Leixões, que está de alguma maneira ligado ao projeto Porto Seco, Porto Avançado da Guarda, e a ideia é ter um porto avançado que possa dar, digamos, um suporte logístico à zona centro, à zona norte-centro de Portugal, e também que seja uma plataforma que possa, inclusivamente, poder servir algumas regiões de Espanha. Na minha perspectiva, acho que é inteligente, acho que é um bom exemplo, é um bom case study. Nós sabemos que o Porto de Matosinhos é um dos portos mais vanguardistas em Portugal, e que está a dar o passo, e parece-me que é uma boa decisão. Ainda assim, e nós sabemos pelo que se está a passar, a lógica do transporte marítimo está a se alterar, e há pouco o Rodolfo falou nisso, e está a surgir mais necessidade de aprovisionar produto, nomeadamente vindo do Oriente, porque a lógica do transporte mudou, há menos transporte, o transporte é mais caro, e os operadores e os fabricantes, os produtores, quem trabalha com o trading de produtos vindos do Oriente tem que ter outras soluções, e necessariamente tem que procurar outras soluções, e os portos secos, suportados com terminais logísticos, infraestruturas logísticas para dar suporte à parte do armazenamento, podem ser boas soluções de suporte para o futuro. O que nos falta em Portugal é uma lógica concertada, devia de ser algo pensado de uma forma integrada e de uma forma global, e que, para não se fazer um porto a 50 km de outro porto. Portanto, as coisas devem ser pensadas, devem ser concertadas, porque senão depois acabamos por pode haver o risco de ocorrerem infraestruturas que são concorrentes e que depois acabam por não fazer muito sentido, e acabamos por andar a gastar dinheiro sem necessidade, como aconteceu no passado com outras infraestruturas, que depois acabamos por ver que não. Joaquim, creio que não te estamos a ouvir, não sei se sou só eu que não te ouço muito bem. Penso que ficaste... Sérgio, Rodolfo, confirmem, não conseguem ouvir Joaquim, pois não? Não, também. Bom,
O Joaquim creio que perdeu a voz, aliás foi um boicote que eu, digamos, fiz deliberadamente agora, porque ele estava a exceder o seu tempo. Joaquim, peço-lhe que se me estiver a ouvir possa fazer, digamos, o refresh ou voltar a entrar na sessão através do link. E depois daqui a pouco voltaremos à conversa. Entretanto, passo para o Sérgio. Sérgio, digitalização e automação, não podemos evitar este tipo de coisas, as empresas cada vez mais, falaste há pouco das tecnologias, as tecnologias são um suporte ao alavancar do sucesso e das vantagens competitivas que as empresas têm para com a sua concorrência. Que tipo de exemplos, nas áreas que tu trabalhaste dentro da logística, a nível produtivo ou não só, é que tens exemplos práticos que possas partilhar, ou de que modo é que a digitalização de processos, aqueles confirmings automáticos que há pouco o Joaquim falava, que o cliente não tem que estar à espera, não tem que estar a ligar, de que modo é que isso pode ser ligado às tecnologias para aumentar o nível de serviço e o serviço caminhar para a excelência? Muito bem. Sem dúvida, Miguel, isso é um dos fatores cada vez mais prementes e utilizados na logística. Nas operações em que eu estive envolvido, todos os movimentos ou todos os confirmings desnecessários ou repetidos foram exatamente substituídos por confirmações e por operações automáticas, em que o foco da pessoa é exclusivamente quase que verificar ou validar que todos estes confirmings estão bem feitos, são corretos, e fazer cada vez mais o apuramento dessas parametrizações. Ou seja, olhar para o processo, perceber como é que as coisas funcionam e depois aprimorar exatamente como... Elaborar um fluxo de gestão documental, se calhar, exatamente, também, não é? De aprovações sucessivas nesse processo. Exatamente. E para evitar redundâncias, para evitar lacunas e tornar estes processos digitais quase que à prova de erro. Eu recordo-me nos meus princípios de operação da IKEA, em que na altura o meu responsável me fez uma observação relativamente ao nosso processo de carga, em que eu lhe garanti que aquilo jamais iria acontecer. Passado 2 semanas, recebi uma reclamação do cliente a dizer exatamente o contrário. Toda aquela minha convicção foi-se. E onde é que estava a solução? Exatamente em olhar para o processo, perceber como é que o processo funcionava, onde é que estavam as lacunas e depois colmatar essas lacunas com o nosso sistema. Tínhamos um sistema que depois fomos desenvolvendo ao longo do tempo e com esse sistema e com os inputs das pessoas que executam, nós percebemos que de facto havia ali margem para erro. Quero eu mais uma vez reforçar aqui e sem me repetir, que esta digitalização é determinante, mas é sempre importante termos os inputs de quem executa as tarefas, de quem está no terreno, de quem percebe como é que as coisas funcionam. E termos esta monitorização constante, quer de tempo dos tempos em que as tarefas são executadas, os inputs dos nossos clientes, quais são as suas insatisfações, ou seja, eu numa perspectiva industrial, o meu cliente interno tem que me dizer aquilo que não está a correr bem. No caso de eu ou da minha operação não estar a ser capaz de detectar estas lacunas, é importante este fluxo de comunicação entre cliente e fornecedor. E mais uma vez foco na informação, nessa estatística que há bocado mencionaste, Miguel, também, toda essa manipulação de dados e foco na rapidez de implementação, porque nós podemos ter, sabemos quais são os nossos problemas, temos toda a informação à disposição, mas depois não somos ágeis na implementação e na retificação. Se estamos à espera de todas as condições para fazer algo, nunca vamos fazer nada e, portanto, temos que ir apetrechando o sistema e trabalhar um pouco nessas áreas da gestão documental e caminhar para aquilo que disseste muito bem, error-free, ou seja, políticas e confirmings sem erros que, do ponto de vista do cliente, traduzam uma satisfação de nível elevado. Obrigado, Sérgio. Eu há pouco cortei a palavra ao Joaquim porque ele estava a utilizar demasiado tempo e, tal como na Assembleia da República, eu tenho que ver o tempo de cada grupo parlamentar. E neste momento o grupo parlamentar que está em déficit é o grupo parlamentar do Rodolfo Gomes. E, portanto, Rodolfo,
Não vou esquecer da segunda parte que fiz há pouco ao Joaquim. Ele não quis responder as duas questões, porque, pronto, eu sei que ele é uma pessoa que, digamos, que gosta de detalhar um assunto a cada assunto, mas daqui a pouco eu vou incorporar uma das perguntas mais difíceis deste painel e espero que ele depois, deliberadamente, também não se ausente, como acabou de fazer há 5 minutos. Rodolfo, vantagens competitivas. Onde é que está o valor da Sograp? Está nas pessoas, porque pela formação contínua, está nos processos e no ID. Onde é que está o valor, a vantagem competitiva da Sograp, que por muito que não tenha, digamos, uma concorrência muito forte aqui, certamente tem concorrências em todo o mundo onde opera. Disseste-me que tem vinhas próprias na Argentina, no Chile. Onde é que estão as vantagens competitivas, na tua opinião? A logística traduz uma vantagem competitiva? Sim, é certo que traduz, é o seguinte, mas pronto, isto esta pergunta é bastante lata e bastante abrangente é isso mesmo, eu disse que íamos ficar até às 10. Vais até às 10. Mas a capacidade competitiva que a Sograp tem é a sua capacidade para falar com o mercado. Portanto, é a capacidade que a empresa tem em apresentar produtos novos, mas ao mesmo tempo de conseguir ler e absorver e perceber quais são as tendências do mercado a cada momento. E com isso, ter uma capacidade industrial que lhe permita responder... Proatividade. Sim, proatividade, mas é o seguinte, mas a empresa tem que ter capacidade industrial de o executar. E é isto que tem que leva à diferença de uma empresa conseguir exercer-se, impor-se no mercado ou não. Nós apresentamos o nosso portfólio, temos capacidade para apresentar produtos novos, mas também temos capacidade para ler o mercado, perceber, atenção que o mercado hoje tem muitas mais formas de consumo que não tinha há uns anos atrás. E é necessário estarmos a ler e a perceber para onde é que isto vai. E, portanto, adaptarmos essas novas formas de consumo, esses novos comportamentos, é essa capacidade de colocar produtos no mercado. Do ponto de vista de logística, onde é que isto entra? Existe criar novos canais, por exemplo, com participar e, portanto, a desenvolver novas plataformas, e isto exige-nos também, enquanto nós antes tínhamos um lado mais convencional da entrega através do canal off ou canal on, também tivemos que desenvolver parcerias também introduzir novos parceiros para esta entrega em last mile, portanto à unidade, à garrafa, tipo na casa de cada uma destas pessoas e, portanto, introduzir aqui... Ou seja, trabalhar o omnicanal também, aquilo que estás a falar, a venda, aumentar o omnicanal, não é? Pouco isso. O omnicanal, sim. E isto são tudo vantagens competitivas, não é? Portanto, é esta leitura de mercado que é necessária ser feita, porque hoje é isto, mas daqui a 10 anos há de ser diferente. E é necessário que as pessoas tenham este mindset, as empresas, tenham este mindset de que o que é hoje, funciona hoje, mas é preciso ter sempre aquele driver de ir acompanhando e percebendo as tendências que nos levam, de forma a podermos ir atrás delas. E a logística vai igual. Nós daqui a 10 anos vamos ter os mercados, vamos ter a exigência, que é mais isso, não é? De frotas elétricas, capacidades de entregar, portanto, todos os nossos transportes em sistemas elétricos. Uhum. E isto, em termos práticos, o que é que traduz? Temos que ter, as empresas, os nossos parceiros, têm que ter equipamentos com autonomia suficiente para fazerem 600, 1000, 2000, 4000 quilómetros. Não é? Para nós conseguirmos cumprir os lead times que temos com os nossos clientes. E, portanto, isso são coisas todas que têm que ser muito trabalhadas. Muito bem. Rodolfo, eu sei que peço desculpa pela pergunta tão abrangente, mas há um conjunto de frases que tu e creio que todos nós temos lido nos meios relacionados com o supply chain, que são o desenvolvimento de mercados, flexibilidade, adaptação, liderança, gestão de pessoas. E por falar em gestão de pessoas, eu há pouco falei em gestão do talento digital, mas eu agora quero colocar também uma pergunta que tem aqui no Q&A. Eu creio que é uma pergunta colocada através de um espelho dourado. Joaquim, eu não sei se conhece esta pessoa que está a colocar a questão, que se chama João Rocha. A questão aqui é a seguinte:
quais os maiores desafios logísticos, tendo em conta aquilo que falamos há pouco, que estava a falar com o Sérgio, automação, digitalização, mas versus a humanização das pessoas, ou seja, as pessoas não serem, penso eu, que será o sentido do João, tratadas como robôs, como autómatos nestes processos logísticos. Portanto, se me permite combinar as duas questões, talento digital, humanização da logística. O que é que a Santos Ival está a caminhar, ou o que é que pensa, digamos, enquanto administrador, de tudo o que está aqui em causa? Isto é uma pergunta muito interessante. Parabéns ao João pela pergunta. Bom, para todos os que estão aqui a ouvir, o João Rocha também pertence à Santos Ival, ou seja, ele está deliberadamente a colocar o seu posto de trabalho em causa ao questionar o próprio patrão. Portanto, fica aqui dito e fica gravado neste nosso webinar. Joaquim, desculpe, força. Esse termo patrão é um termo... Mas pronto. É uma pergunta muito interessante. Daria para estar aqui bastante tempo a tentar desenvolvê-la. É um grande desafio para as organizações, seja para a Santos Ival, para qualquer empresa, hoje em dia conseguirmos, ao mesmo tempo, automatizar e estarmos na corrida tecnológica, porque temos necessariamente que estar, temos que ter melhores processos, temos que ter processos mais ágeis, temos que ter processos mais automáticos e por outro lado, temos que reter as pessoas e temos que ter as pessoas minimamente satisfeitas e cómodas no seu espaço de trabalho. Isto, muitas vezes, tem, eventualmente, e pela experiência que nós temos visto, há pessoas que não se adaptam. Há pessoas que não se adaptam às novas tecnologias e nós, felizmente, temos crescido o suficiente para conseguirmos ainda, digamos, aceitando a incapacidade de algumas pessoas de acompanhar as novas tecnologias, continuar a dar-lhes suporte e continuar a dar-lhes, digamos, trabalho e elas sentirem-se bem ou minimamente bem dentro daquilo que fazem, minimamente realizadas com aquilo que fazem. Para isso, o que é que temos que fazer? Temos que buscar novas pessoas, novas gerações que venham com outras rotinas, venham com outra, digamos, outra aptidão para as novas tecnologias e que possam de alguma maneira a suportar a incapacidade que as outras pessoas têm. Isso tem a ver com o choque geracional. Nós temos pessoas na empresa, a empresa existe há 40 anos, temos pessoas que estão cá há 30 anos, estão há 20, estão há 15, e essas pessoas foram muito úteis e continuam a ser muito úteis. Hoje em dia são referências da empresa e nós não queremos perder também as referências. Então temos que tentar ligar isto. Cultura da empresa, o know-how, muito do valor que vem, não é? Exatamente, temos que ligar isto através da cultura. Só gostaria de deixar mais uma referência, que é, nós estamos a desenvolver a Academia Santos Ival, e aí também gostava de tocar um bocadinho num ponto, que nós muitas vezes olhamos para os talentos internos. Nós, organizações, não vivemos só dos talentos internos, também temos que muitas vezes ir buscar talento externo, através de consultores, através de alguém que nos possa trazer know-how e conhecimento dentro das áreas que nós não sabemos, que nós não conseguimos dominar tudo. Ninguém domina bem todas as matérias e temos que ter muitas vezes a humildade de ir buscar fora, através de parcerias, através de consultoria, aquilo que nós não temos e que não conseguimos produzir internamente. E aí, mais uma vez, a questão da academia. E a academia acaba por ser um ponto comum de ligação entre as pessoas e de contacto e desenvolvimento. Muito bem, obrigado pela partilha. Realmente essa característica da humildade aliada à aprendizagem contínua, no fundo traduz muito do valor da empresa. Eu há pouco, quando chamei patrão, não era no sentido hierárquico e antigo, digamos, da sua prevalência, mas certamente que o João ficou aqui esclarecido com essa questão, com a resposta que o Joaquim deu, a quem agradeço. Meus caros, 18h38, foi-me dito que, alguns no tempo, ia soar aqui um buzzer, um barulho muito grande, dizendo que estávamos a chegar ao limite, mas pelos vistos ainda não chegou, e se eu apelo ao Rui e à Sabrina, que pelo WhatsApp me digam quanto tempo temos, senão vamos continuar. E eu vou fazer mais uma ronda de questões, já no sentido de caminhar para a última ronda de questões e depois deixar-vos também a possibilidade de, neste espírito do que é a excelência na logística e os desafios, olharem uma vez mais para as vossas empresas e dizerem: se eu tivesse que escolher uma prioridade na minha empresa, seria este desafio que nos próximos 12, 24 meses
e eu gostaria de trabalhar na minha empresa no âmbito da logística ou em termos mais largos da cadeia de abastecimento. Sérgio, qual é que seria a resposta? Se bem que estás ainda numa fase de aprendizagem, como disseste há pouco, há 3 meses ainda na Stelia, mas do teu percurso e da tua grande experiência profissional, quais são as áreas mais deficitárias onde ainda em Portugal as empresas estão muito atrás quando comparadas com o resto da Europa, ou pelo menos países que se assemelham à nossa dimensão? Ora bem, as maiores dificuldades que eu encontrei ao longo deste meu percurso profissional, Miguel, são essencialmente a área do procurement, a área de fornecedores, a área de abastecimento a montante daquilo que é a produção, ou seja, aquilo em que eu estive inserido. É um desafio constante encontrar parceiros, encontrar fornecedores, e lá está, eu estou a falar dos setores onde estive, no setor da IKEA, do mobiliário, no setor dos capacetes, mercados muito específicos. Estás a falar um pouco do sourcing também, o procurement na parte do sourcing e a parte, ou seja, a parte mais estratégica do procurement, é isso? Exatamente, já lá eu estava a partir da parte operacional até chegarmos a uma central de compras ou efetivamente à parte contratual, à parte de procura de novos fornecedores, novas matérias-primas, novos mercados para conseguir fornecer aquilo que nós precisamos nas nossas operações. Efetivamente aqui a dificuldade é esta de estabelecer relações. Por um lado, porque nós pretendemos ter elevados padrões de serviço, partilhamos e não abdicamos de alguns princípios, que é termos empresas sustentáveis, empresas que tenham mão de obra devidamente justa, ou como é que eu ia dizer, que não seja à base daquilo que nós sabemos que existe, que é a exploração de pessoas, a exploração de mão de obra infantil, discriminação, e nas empresas em que eu estive até ao momento, felizmente há este cuidado de escolher os fornecedores tendo em conta toda esta ética, todas estas questões. E só depois a parte comercial e a parte mais material é que é discutida. E efetivamente nós sabemos que há mercados que são muito competitivos, oferecem grandes condições e oferecem-nos aquilo que nós procuramos no ponto de vista das mercadorias, mas depois não obedecem a estes padrões e de facto depois acabam por não nos interessar. E aqui há este balanceamento entre ter capacidade de abastecer, mas tendo em conta aquilo que realmente interessa, que é a ética e todas as outras condições e variantes que são alinhar o abastecimento não só pelo custo de aquisição, mas por outras características que, no fundo, vou também salvaguardar os pressupostos que estão alinhados com a nossa missão, visão e valores e aquilo que queremos ser entendidos no mercado enquanto marca. Concordo perfeitamente, Sérgio, com a tua modo de ver, que é igualmente a minha. Rodolfo, a mesma questão, não tenho nada de diferente. Da tua experiência passada, ou esta já de 2 anos e tal, aqui na Sograp, se tivesses que escolher, sei que existem sempre muitas áreas de melhoria que estamos a trabalhar paralelamente, mas onde é que está, digamos, o foco agora, por exemplo, da Sograp? Bem, nós agora temos muito foco na melhoria dos processos internos e torná-los até mais sustentáveis, trazendo para aqui esta nova equação que se chama a descarbonização dos processos, que está alinhado até por diversos, digamos assim, drivers. Nós temos os nossos próprios processos internos, que pode ser por um alinhamento, por exemplo, dos equipamentos, tornando-os mais eficientes. Temos os processos internos das nossas relações com os nossos principais clientes, ou seja, por partilha fazendo parcerias, de forma a aproveitarmos os fluxos logísticos que temos com estes clientes,
seja transportes, ou sejam clientes, por exemplo, para criarmos sinergias utilizando sistemas de backhauling ou sistemas de milk run, que possamos otimizar, portanto, menos ou seja, isto na prática é um caminhão a menos na estrada. E procuramos também introduzir nos nossos processos, estamos a procurar, portanto, introduzir nos nossos processos as coisas que nos façam reduzir, digamos, através da utilização, por exemplo, de embalagens mais eco-friendly, reduzir o uso de... A sustentabilidade também. Sim, da sustentabilidade e, portanto, isto pelos equipamentos, pelos processos, pelas relações que nós temos com os clientes, ao otimizar e, obviamente, trazendo ganhos do ponto de vista também económicos, mas também, ao mesmo tempo, ambientais, através de sinergias ou então através de eficiências de toda a rede. Será um desafio que nós teremos para os próximos anos. Muito, concordo inteiramente. Partilho também que esta questão da sustentabilidade, da economia circular ligada à logística inversa vai ser um tema que vai gerar, ou que pode gerar muito trabalho para certas empresas, mas pode garantir eficiências, bem como a certificação dos players de transporte, a certificação das instalações, quer de fábricas, quer dos próprios players de transporte, sobretudo aquela questão da poupança, digamos, de eletricidade e a tal transição para aquilo que falaste agora também, Rodolfo, a descarbonização de todos os fluxos físicos destes processos logísticos. Concordo inteiramente, nós não vamos ter tempo de falar de todas as temáticas. Queria agora dar uma resposta aqui ao painel, temos respondido todas as questões que nos têm chegado do Q&A. Artur, qual será o papel dos distribuidores no futuro próximo? É uma questão que eu vou já colocar aqui ao Joaquim Val, da Santos, mas queria agradecer ao Azevedo Bujaite, que está aqui, colocou aqui uma mensagem que está na Zambésia, em Moçambique. Portanto, está a cerca de mais de 5.500 milhas de Portugal, em que ele falou na logística da área da saúde. Muitos dos players em Portugal já têm uma área de negócio, a área de negócio farma, que existe o tal transporte, digamos, a temperaturas condicionadas e outro tipo de requisitos, e portanto, também existe essa especificidade no setor da saúde. Não iremos ter, se calhar, muito tempo para abordar, e vou ver se ainda será possível, se não, Azevedo, fico à tua espera de uma questão através do e-mail para a OUSA, e nós teremos todo o gosto em endereçar um destes 3 convidados que nos podem dar as suas experiências. E, portanto, vou recomeçar de novo aqui com o Joaquim sobre esta situação do papel dos distribuidores do futuro próximo. Joaquim, mas agora para te provocar, eu sei que tu não gostas de partilhar, já conheço isso desde março, sei que não gostas mesmo de partilhar, mas diz-me uma coisa, a grande maioria das empresas chegou ao Covid e faz downsizing. Despede pessoas, controla custos, aliena instalações, e a Santos parece que, acreditando que os efeitos de escala trazem proveitos, passa de 11 plataformas, 12, 13, 14, 15, 16, 18, das duas uma, explica-me. Foi algum euro-milhões que nós não sabemos que saiu à Santos ou o que é que estes efeitos de escala traduzem na vossa, digamos, estratégia de penetração do mercado? Partilha connosco, eu sei que são coisas assim muito privadas, mas partilha o que puderes connosco. Nós... Antes da pandemia, tínhamos menos 2 plataformas que o que temos agora. Durante a pandemia, abrimos 2 novas plataformas. A abertura das novas plataformas tem a ver com os fluxos operacionais e com a necessidade de dar serviço ao cliente. Nós, durante o ano passado, no ano Covid, 2020, crescemos, a empresa, o volume de faturação cresceu cerca de 18%. Este ano estamos com crescimentos até à data, acima do crescimento médio do ano passado. A necessidade de abrir plataformas teve que ver com a necessidade de conseguirmos dar suporte aos nossos clientes e ao serviço que os nossos clientes nos estão, digamos, a solicitar. Muitas vezes, quando acontece este tipo de, digamos, de eventos, para algumas empresas, existe digamos, um ditado em chinês que diz que quando há crise, a crise pode ser desgraça ou oportunidade, que é para uns desgraça, para outros, se calhar, foi oportunidade. No nosso caso concreto, nós crescemos, nós
a nossa carteira de clientes cresceu, não crescemos porque os nossos clientes cresceram, não crescemos porque angariamos mais clientes durante este período. Tem a ver com o serviço que damos, tem a ver portanto, com a necessidade do mercado e também com a nossa rede de distribuição. A nossa rede de distribuição está a crescer e pensamos que quanto mais proximidade tivermos dos nossos clientes, maior é a nossa, a nossa capacidade de penetração, de entrega, de recolha e pronto, foi um pouco por aí. Em termos de futuro, a questão relativamente à pergunta do Arthur, que colocou aqui, sim, futuro dos transportadores. O distribuidor, ou vamos lá ver, o transportador, enquanto não houver máquinas que materializem e desmaterializem a coisa tem que ser transportada. Quando houver essas máquinas, ainda assim, logo vemos como é que as coisas depois funcionam. Mas eu penso que enquanto houver fluxos físicos de mercadorias, haverá com certeza transportadores, haverá a necessidade do serviço de transporte. Neste momento, e cada vez mais é um serviço mais sofisticado, a ideia do motorista e do transportador, muitas vezes as pessoas associam o motorista ao transportador, aquele o feio, o mal educado, não sei o quê, e é uma ideia que está a cair em desuso. Cada vez mais os novos, as pessoas que estão na profissão são pessoas mais exigentes, são pessoas mais sofisticadas, são pessoas com mais formação e está a haver uma renovação do perfil do motorista, inclusive, e de outras funções. E até mesmo o nível de exigência do próprio trabalhador com a empresa. São pessoas mais jovens, mais exigentes e que... Mais questionadoras, mais problemáticas, entre aspas, não é? Não, são pessoas que requerem mais atenção e mais condições de trabalho. E as empresas têm que estar preparadas também para evoluir e ir ao encontro, digamos, dos seus recursos humanos, porque se eventualmente não tiverem as pessoas do seu lado, não conseguem dar o serviço que é necessário dar. E, portanto, isto é um trabalho muito, digamos, muito importante para o futuro, cada vez mais as empresas também pensarem não só na perspectiva do cliente, é importante pensarmos no cliente, mas também é importante pensar a questão na perspectiva do colaborador. Porque a história do indivíduo que andava aí toda a noite a entregar e fazia não sei quantas horas de trabalho, as coisas já não funcionam assim. O serviço tem que estar bem organizado, tem que haver horários de trabalho e os motoristas são pessoas como nós próprios e que também têm família e que querem estar perto das suas famílias e querem ter boas condições, conforto e boas condições de trabalho. Uhum. Obrigado pela partilha, Joaquim. Voltando a fazer aqui, digamos, um pequeno sumário do que foi dito aqui nestas últimas 3 questões, partindo do Sérgio. Existem 3 ou 4 locais do mundo que são profundamente manufactores. A China, a Índia e mesmo agora a Turquia, que é um país emergente, são muito competitivos em preço, mas é preciso que as empresas percebam que esta questão do sourcing e sobretudo do dual sourcing tem que ser cada vez mais uma profissionalização dentro da empresa. Como disse o Sérgio, a isso o Rodolfo aliou aquela questão de estar permanentemente focado também com os clientes, procurar parcerias, procurar inovar e aquela last mile que é aquilo que faz a diferença para o cliente. O cliente está muito pouco importado que o processo decorra bem pelas 5 entidades que estão na cadeia de abastecimento, se as 11 horas de período de entrega não foi cumprido e só chegou o pacote às 14 horas. Ou seja, essa avaliação da cadeia de abastecimento, a last mile, é muito, muito importante e daí que esse deve ser o foco, o cliente e todo o serviço, todos os conformes, seja, digamos, o output logístico, como eu referi no início e volto a referir já quase no final. Faltam 3, 4 minutos. Rodolfo, alguma coisa que queiras dizer ou complementar sobre sobre a Sograp, sobre o que nos trouxe aqui hoje, e desde já, para adiantar também um pouco, queria agradecer-te em termos pessoais ter-te conhecido fisicamente, digamos assim, ou fisicamente, não, digitalmente hoje, e agradecer a tua presença e que possas enviar também da minha parte e da USA um grande abraço à Isabel, porque ela não pôde estar aqui, mas foi muito bem substituída por ti. Umas últimas palavras, Rodolfo, sobre esta questão da excelência da logística e desta área que todos nós gostamos e que para nós é um bichinho que entrou no corpo e que dificilmente nos sai, não é? Sim, eu queria completar, também penso que será uma coisa
que há bocadinho também o Sérgio também tinha levado a questão, e que é uma coisa também muito pertinente para a Sogrado, que são as questões da, portanto, digitalização e automação. E isto em termos logísticos, o próprio desafio, assim, a Sogrado está inserida portanto, na associação, na GS1, que é a Associação de Logística, onde temos aqui como principais parceiros, portanto, os principais distribuidores, tanto o Sonai, o Pingo Doce, o Xan, onde há uma avaliação para a par, onde se percebe quais são as tendências do retalho e naquilo que nós podemos melhorar. E depois tem um efeito também é um grupo que também cria grupos de trabalho sobre a questão da normalização. A normalização é uma coisa extremamente importante a nível mundial, porque hoje chamamos no Big Data, portanto chamamos na questão das informações, não falta informações por aí fora, mas a questão é a capacidade de leitura desta informação de uma forma massiva e para todos. Se nós não falarmos a mesma linguagem, só estamos a criar ilhas de informação que depois não são lidas pelos parceiros, não é? Não trazem valor à rede. E acabam depois por não trazer esse valor. Portanto, o princípio também portanto, seguir os passos de normalização, utilizarmos etiquetas de identificação para a expedição que qualquer um dos nossos clientes poderá ler à chegada. Isto para quê? Para conseguirmos desenvolver sistemas de RKDV ou 10DAV que possamos automatizar os processos de expedição. E, ao mesmo tempo, os nossos clientes terem a capacidade também rápida de poderem ler aquilo que nós lhes enviamos. Mas isto aqui é um processo longo que implica, portanto, nesta questão logística temos as mais diversas áreas de atuação, não é? Portanto, principalmente... E parcerias e desenvolvimento de fornecedores também, que é uma das estratégias que está aqui por trás também, nisto que estás aqui. Sim, e portanto nós temos de estar todos nesse barco. E, portanto, todos os players logísticos, toda a gente que tem esta necessidade de transporte tem que ter este mindset que é do alinhamento, da normalização dos processos e protocolos de comunicação digitais, para que possamos todos trocar as informações de uma forma muito eficiente e rápida entre todos. Tem a ver com os antigos EDIs e com outras formas de integração dos próprios ERPs e entre os diversos parceiros na rede. Concordo, Rodolfo, essa parte da normalização foi um grande input aqui nesta parte final da tua parte. Eu só tenho a agradecer, bem como todos que estão connosco. Obrigado a todos. Sérgio, 60 segundos, nem mais um segundo, para que tu possas dizer também uma palavra e agradecer, tal como fiz ao Rodolfo, o facto de ter estado hoje aqui connosco. Miguel, eu também quero agradecer já em primeiro por ter recebido o convite, por estar aqui convosco e partilhar todas estas experiências. Grandes desafios. Quais as competências necessárias num futuro para as nossas equipas? O que é que nós vamos precisar? Ou seja, qual a disponibilidade destas novas gerações para integrarem a equipa da logística? E qual o papel da liderança face a este misto de gerações, como há bocado o Joaquim mencionou, pessoas com 20, 30 anos de experiência e gerações que nós havemos de receber nas nossas equipas. Como é que este balanço há de ser feito? Quais são as competências que nós vamos precisar de manter? Quais são as novas competências que vamos precisar de identificar? Qual o nível formativo dessas mesmas pessoas, porque hoje eu denoto que há alguma dificuldade em arranjar pessoas, eu diria, em ter equipas consistentes e estáveis na área da logística. Muito obrigado, foi um gosto, Sérgio. Vou dar a palavra igualmente ao Joaquim. Já não lhe dou 60 segundos, porque é a bancada parlamentar com mais tempo utilizado, mas aí 37 segundos e meio no máximo. Sem dúvida, já foi muita coisa falada. Concordo com o Rodolfo relativamente à questão da normalização. Nós gastamos imensa energia todos os dias a fazer interfaces à medida para cada cliente que entra. É um problema porque as coisas não estão normalizadas. Desafios para o futuro, sem dúvida, primeiro as pessoas. Como é que nós vamos gerir as nossas pessoas, nomeadamente as gerações mais novas?
Por outro lado, como é que vamos ligar essas pessoas aos sistemas de gestão de informação e à automatização dos processos? As novas pessoas são pessoas mais exigentes, não são pessoas que se acomodam a trabalhos que não têm, a trabalhos rotineiros, que não têm valor acrescentado, que não têm, digamos, que são intelectualmente básicos. E como é que nós vamos dar a volta a essa questão? Como é que faremos para conseguir fazer acontecer as coisas, porque as coisas necessariamente têm que acontecer. Nós, logísticos, somos fazedores, nós fazemos a coisa acontecer, é essa a nossa missão, digamos, com as ferramentas que temos à nossa disposição, e aí está a capacidade de cada um de mostrar a diferença. É isso mesmo, nós somos os doers da cadeia logística, os fazedores, e para finalizar vou utilizar uma palavra há pouco de Joaquim Val, que disse ainda não é possível a materialização. Eu creio que é mesmo a única coisa que daquela série do Espaço 1999 que existia há 40 anos ainda não é possível, que era colocarmos debaixo de um tubo e sair de um determinado local e aparecer noutro local. Quando isso for necessário, então, Artur, que foi o que colocou aqui uma das questões, já não são precisos transportadores, mas se calhar será preciso uma regulamentação do espaço aéreo para onde nós vamos desmaterializados e os locais em que nós temos que ter acesso para voltar a aparecer. Neste caso aqui, do meu obrigado mais uma vez a todos, Joaquim, Rodolfo, Sérgio, apelo se calhar ao Rui, se está connosco, que possa de novo intervir, se calhar agora na parte final, simplesmente para fazer esta súmula, colocar a cereja em cima do bolo. Da minha parte, eu espero que o bolo tenha sido comestível, que tenha sido, digamos, atrativo, e que quem acompanhou-nos aqui possa deixar também, quem nos acompanhou aqui, possa deixar no bate-papo uma avaliação sumária do que achou, e claro, estamos abertos para que no futuro, se nos encontram aqui em novos webinars, teremos um novo webinar com o meu colega José Gabriel de hoje a 8 dias no mesmo horário, e desde já, se tiverem essa possibilidade, estejam connosco também no dia 30 de julho. Rui, passo-te a palavra. Obrigado também pelo convite para moderar isto. Foi um pouco difícil, eu já emagreci 2 quilos por estar aqui a suar com intervenientes de tão peso em termos da cadeia de abastecimento, mas creio que foi produtivo e que foi esclarecedor para quem nos ouviu. Rui. Obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel. Penso que a transpiração vem mais da gestão do tempo do que propriamente do resto, porque realmente é muito pouco tempo. Continuaríamos aqui a falar sobre o assunto, ficaram muitas coisas no ar. Utilizando aqui uma expressão da logística, eu gostaria que a OSAN se tornasse num hub de comunicação e de esclarecimento também sobre as questões da logística. Nós obviamente trabalhamos em várias áreas da indústria, mas falando um bocadinho sobre a questão do mercado, da logística no mercado, nós notamos que nas PMEs principalmente há pouca profissionalização da logística. Vemos muitas oportunidades, inclusive nós estamos a ajudar empresas a criar departamentos de logística de raiz. O Miguel está-nos a apoiar, inclusive, numa empresa da indústria farmacêutica. Portanto, há muito para fazer na área da logística, apesar de tantos fóruns que existem no mercado, tanta divulgação que até se faz sobre o tema, mas há realmente aqui muita necessidade de partilha de algo prático, algo que as pessoas possam realmente implementar nas suas empresas de uma forma fácil, ligeira e que tenha realmente reflexos em resultados. Pronto, queria agradecer a todos, obviamente a todas as pessoas que assistiram. Nós tivemos aqui uma assistência que se manteve firme, não tivemos aqui grandes altos e baixos. Há sempre aqui um número de pessoas que acabam por se inscrever e depois não participam, mas faz parte. Nós tivemos também um feedback muito interessante antes do evento, do painel e da iniciativa. Houve seguramente mais de 50 pessoas que não se inscreveram, que me comunicaram, não se inscreveram por questões de agenda ou porque estavam de férias e pediram inclusive para repetirmos o evento mais tarde. Então também fica aqui o repto para que possamos continuar a discutir este assunto em breve. Quem sabe mantendo este painel, largando, fazendo mais sessões, mas é realmente um assunto que nós vamos perseguir nos próximos tempos. Agradecer muito a vocês, Sérgio, Rodolfo, Joaquim, Miguel, muito obrigado por tudo. Obrigado a quem esteve a assistir, a quem fez as perguntas, que também enriqueceu aqui o debate e a conversa. E
boas férias para quem ainda não as teve e vai ter em breve. Esperemos que com muito sol. Aqui em Aveiro eu tenho sempre um problema porque há muito pouco sol aqui em Aveiro. As temperaturas estão sempre baixas comparativamente com as restantes do país, mas pronto, boas férias a todos e descansem, porque volta tudo novo. Obrigado. Em breve, e os desafios são grandes porque o patamar da excelência passa a ser a referência em tudo o que fazemos, tudo o que as empresas fazem, e são essas que sobrevivem, são essas que são competitivas e que não sofrem tanto com pandemias e com as flutuações do mercado. Portanto, obrigado a todos e até breve. Obrigado. Até breve, obrigado. Obrigado. Um abraço a todos os presentes. Muito Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Um abraço, igualmente. obrigado. Boa tarde, um abraço. Com licença. Obrigado.